Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo os comentaristas aí falando sobre o Luiz Guilherme. Palmeiras estaria negociando aí a venda dele para o West Ham da Inglaterra, uma venda milionária no Palmeiras. Palmeiras que já vendeu o Endrick, já encaminhou a venda do Estevão e agora negociando aí mais uma venda, que é a do Luiz Guilherme. Então muito dinheiro entrando nos cofres do Verdão com garotos da base. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, West Ham e Luiz Guilherme já estão acertados, encaminhados, e esse acordo está também muito próximo. Faltam alguns detalhes com o Palmeiras, né? Tá tudo certo. O West Ham já vê o Luiz Guilherme como um reforço. Jogador de 18 anos que no ano passado subiu para o profissional, ainda teve um período ali para se adaptar, né? O Abel Ferreira teve esse trabalho aí com o jogador durante a temporada passada. Nessa temporada que desabrochou e a gente começou a ver o Luiz Guilherme, esse jogador que já tinha toda essa expectativa desde a base, né? Eu tranquilamente digo para vocês aqui que ele tem todas as condições de ser um dos grandes craques do futebol brasileiro. O Luiz Guilherme é muito bom jogador e despertou interesse já de muita gente já há muito tempo, né? Mônaco, por exemplo, já chegou a conversar pelo jogador, clubes da Alemanha, próprios clubes da Inglaterra, e o West Ham avançou, trouxe alguns dirigentes nos últimos dias para acelerar esse fechamento do negócio com o Palmeiras e, claro, com o jogador. 30 milhões de euros, né, equivalente aí a 170 milhões de reais, mais 20% que o Palmeiras terá ainda de direito do jogador, né? Terá ainda essa fatia do atleta de 20%. Pensando que o West Ham, o jogador se desenvolver, conseguir jogar bem e tudo mais, for vendido para um clube maior, na Premier League ou outro lugar da Europa, o Palmeiras ainda vai ter um valor. Um exemplo, se ele for vendido por 100 milhões de euros, o Palmeiras vai ter mais 20 milhões de euros, equivalente a 20%. Só para citar aqui um exemplo, né? Então, assim, o Palmeiras faz esse negócio, o atleta, a palavra final do atleta foi muito decisiva, muito importante, da família do atleta também. Então, assim, esse negócio já está encaminhado, praticamente fechado, e a gente trouxe essa notícia aqui em primeira mão. Qual? Provável saída de Luiz Guilherme, está confirmado? Temos bastidores? Eu não tenho certeza. A matéria, a notícia, o West Ham tem interesse. Eu não sei o que o Palmeiras vai fazer. Ontem eu perguntei para a gente do clube e as pessoas do clube desconversaram. Disseram, depois a gente fala sobre isso. O que me leva a compreender que a notícia que o Hernan deu está certa. E isso é muito grave, na minha opinião. Porque se você tem 3 talentos formados em casa, um de 17, outro de 17, outro de 18, um está vendido, o outro está praticamente vendido e o outro vai ser vendido, você forma jogador para fazer festa do outro lugar. Eu sei que tem uma situação delicada, mas tem alguém que tem onda em algum momento. O Palmeiras está num processo de reformulação. Se você pegar o time que jogou ontem e comparar com o time que jogou contra o Boca Juniors em outubro, são 5 titulares diferentes. Você não tem... tinha o Arthur, não está mais. Tinha o Rony, é reserva. O defesa é igual. A Zé Rafael não está jogando. São 5 diferentes. O Arthur foi embora. O Rony não está jogando. São 5 diferentes. Em relação ao time que ganhou o Brasileirão em dezembro, são 3 titulares diferentes. Então tem uma mudança em curso. Quando você vê que o Estevão é titular, o Endrick é titular, o Luiz Guilherme é titular, é porque o time mudou num período de 6 meses. Só que aí você está falando que esses 3 que ganharam posição, um está vendido, o outro está sendo vendido e o outro pode ser vendido. Então temos aqui um problema.
Destacando agora o Palmeiras, que pode estar dando adeus a uma outra joia. O West Ham da Inglaterra tem negociações avançadas com o Palmeiras para contratar o meia Luiz Guilherme. Ele tem 18 anos, mais um jovem da geração de ouro do Alviverde, junto com o Endrick e o Estevão. A proposta do clube inglês é de pouco mais de 170 milhões de reais, mais 20% do valor de uma futura venda. A expectativa do West Ham é poder contar com o jovem a partir da próxima janela de transferências. A reportagem da ESPN apurou que as conversas ainda não estão fechadas, já que outros clubes europeus também demonstram interesse no meia. O resultado que interessava ao Palmeiras, segundo a coletiva. Aliás, o Abel, ele é bem diferente do Antônio Oliveira, mas na aula de estupidez em coletivo, eles estavam na mesma aula lá, né? Ele está acostumado com o claque. Eu não conheço, não tenho o prazer de ter amizade com o repórter Leandro Baldaquim, mas eu queria parabenizar, porque ele lembrou que ele era jornalista. Vitão, de claque. deixa eu falar um negócio aqui. Eu conheci muito bem Ayrton Senna da Silva. E o Senna, quando você fazia alguma pergunta pertinente dentro daquilo que ele dominava, era um show. Ele podia, inclusive... debater. Discutir, debater. Isso não tem problema, ele discordar, não tem problema nenhum. Agora, depois, pisar em cima, criticar porque o repórter saiu da sala. Claro que ele saiu, o Hendrick que está se despedindo do lado de fora. Agora, ele trabalha na Rádio Transamérica, ele que escala o repórter, porque assim, a gente pode questionar o trabalho dele como repórter, mas não pode escalar o time dele. Quem escala o time dele é ele. E quem decide onde vai estar o repórter Transamérica é o chefe do Leandro Baldaquim na Transamérica, não é o Abel Ferreira. Então, assim, o Saad até hoje não explicou o negócio do Palmeiras, quem mentiu, se foi ele, quem foi, não dá explicação. Porque ele tem que explicar e não explica. E sobre o jogo de ontem, ele não concordar com o Leandro, aliás, a minha análise é mais parecida com a do Leandro que com a dele. Eu achei que o Palmeiras jogou mal. Jogou mal. Jogou mal. É assim, eu até acho, de verdade, que ninguém vai jogar bem sempre, um time que decide toda hora. Claro. Quando você já está classificado, talvez a pessoa não esteja motivada e tem uma questão emocional de 3 moleques jogarem junto da despedida de um deles. Talvez isso o clima de festa que tinha do, como chama aquilo, mosaico. Tem várias explicações para o time jogar mal, mas o fato é que jogou mal. E outra coisa que me incomodou muito na entrevista do Abel ontem, e não é só ele que faz isso, mas ele foi mais um treinador, que é o seguinte, ele quer reclamar do outro time. Tava com mania de 5 fechado. Vem cá, ele quer escalar o time dos outros? Porque se o outro time tivesse dado porrada, quebrado a perna, feito uma coisa fora da lei, eu estaria de acordo com ele. Agora, reclamar que o adversário faz cera, que é retrancado, que mundo que ele vive? Que alguém vai vir jogar bola aqui? Que ia ser assim, né? Mas você quer escalar o time adversário? Quer com 3 atacantes? Assim, Ô, Vitão, mas não é só ele, hein? Tem muito treinador que reclama. O Diniz outro dia, o adversário jogou atrás. Mas você escala o seu time, o adversário escala outro time. E tem uma coisa que ele falou ontem que eu achei que ele errou. Ele disse na coletiva que ele escalou os 3 garotos da base do Palmeiras, o Endrick, o Estevão e o Luiz Guilherme, porque as pessoas queriam ver que não era o melhor para o time. Porque então, nunca tinham jogado os 3 juntos. Nunca. Né? Todo mundo queria ver os moleques jogando junto. E ele nunca calhou dessa escalação ter acontecido. E a torcida pedia, muita gente pedia, e ele disse que acabou escalando o time para as pessoas verem os 3 jogarem juntos. Mas aí eu já acho que o cara tá errado, né? E ele assumiu na coletiva depois, ele disse, olha, não fiz o que era melhor para o time. Então, corrige o que ele precisa corrigir para depois... Se ganha o jogo, joga bem... Tava tudo certo. Ele ia falar que quem escala... Olha, realmente a torcida tem razão, eu ia escalar outro time, mas eu fiz... Ele não ia falar isso, né? Quer dizer, quando perde, a culpa é da torcida. Mas aqui ontem era um jogo diferente por causa da despedida do Hendrick, a gente vai falar sobre isso. Lázaro, qual a sua opinião sobre o Abel, qual é? Exatamente, é só para complementar realmente isso que o Gustavinho estava falando agora, todo mundo estava na expectativa realmente de ver esse trio, né? Mas não deu ali, não foi bem o Palmeiras, Veiga, não na ponta esquerda, né? Agora, o Abel, para quem também não sabe, né? Para o pessoal que às vezes está em casa, não conhece como que é ali a parte de zona mista, a parte de coletiva, no Allianz é separado, né? Uma sala para coletivo, você tem que sair, passar por um corredor onde os jogadores passam ali. Acho que ele escalou mal também, concordo com o Gustavinho ali, não era um jogo, porque ele mesmo falou ali, a gente viu na coletiva, que saberia que ia ser uma linha fechada de 5. Então ele tinha que quebrar essa linha. Como que ele ia quebrar essa linha? Ou ele ia escalar, ou ele ia com 3 zagueiros mais uma vez, sentar. O Palmeiras ficou muito previsível, eu acho, né? O Palmeiras realmente tá com... Porque os times hoje que querem realmente jogar contra o Palmeiras, eles vão estudar.
E aí o Abel, não, quando começou a jogar com 3 zagueiros, mudou, era uma nova tática, era um novo jeito de atacar. E agora, hoje, é muito mais previsível. Palmeiras é o quê? Bola parada. Palmeiras, qual que é a melhor arma hoje? Escanteio, é falta. Você falta, acho que algo a mais ali, né? A boa notícia é que volta o Dudu e ainda tem alguns jogadores que vão entrar no time, que isso pro torcedor é excepcional. Felipe Anderson, para mim, vai ser... Posso ser ousado? Você me permite? Eu só queria colocar uma tela. Diga, depois eu vou pôr uma tela. Alegria ou ousadia? Não, para mim é assim, o seguinte, Felipe Anderson vai ser o melhor jogador do Brasil, atuando no Brasil no segundo semestre. Chega no auge físico, chega no seu auge técnico. Vamos cobrar o senhor. E sem machucar, né? Estamos gravando essa sua declaração aqui. A gente vai colocar aqui na tela... Eu não acredito em Igor Coronado. Os atacantes do Palmeiras. Por que o Palmeiras não está fazendo gol? A seca dos atacantes do Palmeiras, né? Então, olha lá. Endrick, 22 jogos, 4 gols, não marca 4 jogos. E não vai marcar mais, né? Estevão, não vai marcar mais no Palmeiras. Estevão, 17 jogos, 3 gols, não marca a 3 jogos. Luiz Guilherme... 17, esses 3 que compuseram o ataque ontem, né? 17 jogos, 1 gol, não marca a 8 jogos. Lázaro, 19 jogos, 2 gols, não marca 2 jogos. Flaco Lopes não marca 11 jogos, é o artilheiro do time com 11 gols em 27 jogos. Rony não marca 4 jogos, tem 30 jogos vestindo a camisa nesta temporada, marcou 5 gols. E o Veiga, e aí muita gente fala, quando o Veiga está bem, o Palmeiras está bem. Quando o Veiga está mal, o Palmeiras não está legal. 2 jogos, 9 gols, não marca 4 jogos. Está mal o Veiga mesmo. Então, mas aí a gente vai chegar à conclusão que ele é o craque do time, porque quando ele está bem, o time joga bem. Mas vem cá, quando ele está mal, o time joga mal. Concordamos. Agora, eu tenho uma opinião, não sei se os colegas concordam ou discordam. Quando está um jogador mal, o problema é do jogador. Tem um jogador mal, agora quando tem 10 jogadores em má fase, a questão é coletiva. O Palmeiras tem uma questão coletiva para ver aí. E uma coisa que eu não tenho lugar de fala, ao contrário de alguns colegas aqui nessa mesa, que eu não citarei o nome, que eu não uso verde. Então eu respeito muito o sentimento de torcedor, qual que seja o time que for. Mas eu não consigo entender, por não ser palmeirense, a má vontade de parte considerada do torcedor do Palmeiras com o Rony. A gente acabou de ver números também aí não consigo. Que se fosse o jejum do Rony, a paciência é 0. Com os outros tem uma paciência, assim, com tudo que tem, não está jogando bem, não acho que está jogando bem. Mas tudo que ele entregou já para o Palmeiras, dependendo do jogo de ontem, o Luiz Guilherme é muito mais a posição do Veiga do que ponto esquerdo. Sim. Põe ali, ele gosta de jogar assim, mais. Mas, de novo, eu não sou um budismo de torcida, nem na minha, mas da dos outros. Mas eu não consigo entender essa má vontade que o palmeirense médio, não é todos, tem com o Rony. Às vezes a questão, por exemplo, a gente está falando do Flaco. O Flaco foi artilheiro do Campeonato Paulista. E aí o Abel vai mexer na composição do ataque, tira o Flaco, que é o artilheiro, para encaixar o Endrick, para encaixar o Estevão. Eu acho que talvez tenha o trauma do ano passado, da semifinal da Libertadores... De ter colocado o Endrick? Colocou na... Exatamente, porque o Palmeiras, quando precisa empatar o jogo ali contra o Boca, ele coloca o Endrick e o Luiz Guilherme, que os dois quase conseguem... o jogo mudou. Exatamente, quase que o Palmeiras chega na final com os dois. Aí, o que ele faz? O Estevão aparece, joga um jogo... Estevão titular. Todo mundo começa a falar, agora o Estevão é titular. Então, o que ele faz? 7 jogos com o Arthur na ponta esquerda e não mudou. Exatamente. Em Criciúma, o Palmeiras não terá o Flaco, que está suspenso, já não terá mais o Endrick, que vai viajar para se integrar à seleção brasileira, e não terá... Ninguém da comissão técnica. Não terá ninguém da comissão técnica, porque assim, o Abel, ele inventou um negócio, é um legado que ele vai deixar aqui, que é o rodízio de cartões dos técnicos. Eu sempre falei isso, hein? Eu fui um dos primeiros a chamar a atenção. É uma sacanagem legal que ele faz. Manda um para testar a paciência do Bandeira. Aí João Martins, depois manda Castanheira. Depois ele fica na espreita lá na casinha, lá como dizem os gaúchos, aí vai ele. Bom, resumo da ópera. Quem vai dirigir o Palmeiras é Carlos Martinho. Cebola, né? Não. A Cebola? É o 4º português da lista do Abel. Carlos Martinho. Quantos portugueses tem lá? Uns 15? Não. Não, tem mais um ainda. Tem o Thiago, não sei das coisas também. Acho que são 5. Então, Carlos Martinho, que ninguém conhece aqui, vai estar ali no fronte de batalha. Não é o Cebola. O Cebola vai ser auxiliar do Carlos. A cabine do VAR tem quantos auxiliares? 3, né? Enfim, é muito divertido, é muito animado isso aqui. Agora,
O que não foi muito animado foi a despedida do Endrick, porque esperava ser um pouco mais, a Conmebol estava limitando algumas coisas, enfim, não foi do jeito que se planejava uma despedida à altura para esse menino de apenas 17 anos e que vai deixar saudade para o torcedor palmeirense e tem um futuro gigante pela frente com a camisa do Real Madrid. Que menino bacana, cabeça boa, humilde, tem um berço maravilhoso, com uma família extraordinária. E vou dizer um negócio, se ele mantiver a humildade, o céu para ele é o limite. Porque não tem aonde ele pode chegar diante de tanto talento que ele tem. E aí é uma questão de imaginar o que o Ancelotti vai fazer. O Ancelotti hoje, claro que está preocupado com o jogo de amanhã. Copa América, vai assumir o Brasil, né? Do Real Tem jogo do Brasil logo, hein? Do Real contra o Borussia Dortmund, né? Mas depois... E não venham me dizer que é dor de cabeça boa, que eu não entro nessa, não. Dor de cabeça é sempre ruim. Então, assim, é um problema que ele vai ter para armar um ataque galáctico. Já estão dizendo que o Rodrigo também é incomodado com isso. Já deu uma cutucada no Mbappé, já está com ciúme. Então. Ciúme de homem costuma ser perigoso, né? É o que estão dizendo. Mas, assim, o Mbappé vai chegar como titular, ponto. Vinícius Júnior hoje está disputando o melhor do mundo. Bellingham não sai do time. Bellingham não sai do time. Então é Rodrigo e Endrick disputando uma vaga, é isso que vai acontecer. Mas o Endrick vai começar por baixo, mas não por baixo Castilha. Vai começar por baixo como reserva. Estilo Arda Güler nessa temporada, acho que para quem acompanhou o Real Madrid. Eu estava confidenciando com o Lázaro aqui fora do ar, você falou da humildade do Endrick. Meu filho treina no Nacional, que é o time, tem um campo ali em frente ao CT do Palmeiras, né? O time da capital, tal. Meu filho é do Sub-15, estava treinando lá um dia, faz umas 3 semanas isso. E o Endrick foi lá gravar um comercial da New Balance, que é o patrocinador dele. Fecharam o clube, até para eles que treinam, teve que entrar nas outras portas e tal. Aí ele falou assim, pai, ele tirou foto, o Basílio não torce para o Palmeiras nem para o Real Madrid. E a humildade que ele foi com todos os meninos, o Basílio tem 15 anos, estava sub-15, sub-17, e ele brincou assim, ele era mais novo que todo o time sub-20 lá, e teve paciência para brincar com os meninos, tirar foto, assim, não tinha ninguém filmando, não tinha jornalista, não era uma coisa fake, né? Falou que ele foi super legal e super humilde com todos os moleques. Essa foto aqui é tão bonita quanto aquela, essa foto ele está chorando aqui, ó, está em lágrimas, quanto aquela que ele pega aquele escudo do Palmeiras emborrachado que fica no chão e coloca como se fosse uma bandeira, um tapete. Foi a foto que a torcida reproduziu ontem. No mosaico, né? Essa foto é emblemática. Emblemática, vai ficar marcada para sempre. Números do Endrick, só para a gente fechar a conta desse menino extraordinário que vai fazer muito sucesso jogando na Europa. Corrigimos então 82 jogos, 43 vitórias, 24 empates, 15 derrotas, 21 gols, 2 assistências e 5 títulos. 2 campeonatos do Brasileirão, 2 campeonatos paulistas, 23 e 24, uma Supercopa do Brasil e uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Espetacular. Ele acabou com a música da Copinha. A música da Copinha acabou. Ele só tem um ponto aí que assim, as pessoas não vão querer lembrar, mas ele estava no time que estava disputando a pré-olímpico. Mas para o Palmeiras não quer dizer nada. Pré-olímpico. Isso para o palmeirense não quer dizer nada. Não, sim, mas pelo tamanho dele que ele já adquiriu... Para o torcedor geral, sim, mas para o palmeirense... Sim, para o palmeirense, não. E assim, esses números frios é uma coisa. O Palmeiras não teria ganhado o Brasileiro sem ele. Ele foi o craque do campeonato. Não é que assim, não é que ele estava no time e foi campeão brasileiro lá. E no Paulista, no passado que ele foi criticado, ele fez o gol na final contra o Água Santa. Ele sofre o pênalti esse ano contra o Santos. Esse ano ele sofreu, quer dizer, se sofreu eu tenho dúvida, mas foi dado o pênalti contra o Santos que ele estava no lance. O ano passado brasileiro, todo mundo fala do Abel, mas assim... Aquele jogo contra o Botafogo... Fora o Botafogo, que o Botafogo quis perder o título... Foi acho que o maior jogo da vida dele. Foi a maior atuação de um jogador nos últimos anos do futebol brasileiro num jogo e ele deu o título pro Palmeiras. Assim, ele pegou o Palmeiras, foi disparado para mim, não foi eleito, né? Mas para mim ele foi disparado o craque do campeonato. Cacá, só para complementar também, porque você abriu falando realmente dessa questão de a Conmebol deu uma vetada ali, porque não pôde ter uma despedida à altura, né? Acho que a despedida do Gabriel Jesus, mais recente, foi muito maior do que a do Endrick, por exemplo. E o legado, eu acho que o Endrick deixa no Palmeiras é um pouco maior do que o Gabriel Jesus deixou. É um garoto geracional que a gente já viu que tem
uma porta se abrindo no Real Madrid, mais uma na seleção brasileira, vai crescer ainda mais, acredito eu, que tem potencial sim para chegar a ser melhor do mundo, porque a gente acompanha, né? Agora acho que fica muito mais fácil acompanhar. Eu tive a oportunidade de assistir um Palmeiras e Vasco no Sub-17, numa Copa do Brasil, que era ele também, Luiz Guilherme, todos esses jogadores que a gente está vendo, Estevão, e o Endrick faz também 3 gols dos 4 contra o Vasco. É uma coisa assim que um garoto excepcional. E, como o Vitão falou, tem uma família também que tem um apoio, o staff hoje, né? Porque a gente está falando de jogadores hoje com 14, 15 anos, que já tem contrato, que já tem patrocinador. Já tem assessor de imprensa. Ele, com 16 anos, ele já tinha todo um staff por trás dele. Claro. Então, acho que essa cabeça dele pode levar ele muito mais longe. E ele foi, né, Gustavinho, sedimentando o terreno desde as categorias de base, onde foi fundamental na Sub-17, Sub-20, e foi chegando, até onde hoje ele... Olha que foto linda. Essa foto é maravilhosa, né? Boa sorte para ele. É muito legal, né, Kaká? Ele, na base do Palmeiras, ele conquistou 13 títulos. Então, você imagina, do Sub-11 ao Sub-17... né? Na verdade, ele já subiu para o profissional com 16 anos. Então, é um menino extraordinário. Eu já tive a possibilidade de conversar com os pais dele também, com o Douglas. Falo com o pai dele aqui no WhatsApp de vez em quando. É um menino, uma família muito, muito bacana e é um menino que tem muita cabeça, né? Então, acho que isso é o principal, porque futebol ele tem, habilidoso ele é. E aí você imagina ele jogando no Real, recebendo bola do Vinícius, recebendo bola do Mbappé. Pô, esse moleque vai estourar de fazer gols lá. Estourar de fazer gol. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Criciúma neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.